Olá, boa noite a todos e todas. Sejam bem-vindos à palestra online Desenhando Cenários, Novo Modelo de Sociedade Covid-19. Essa palestra é uma iniciativa da Prime Cursos, em conjunto com o Instituto Agenda Positiva, e também ela tem o apoio do Centro Universitário Uniamérica. A palestra que vai ser proferida hoje será pelo professor universitário Osinil Martins, o professor Osinil Martins, que está entrando comigo aqui agora, nesse momento. O professor Osinil, ele é consultor de empresas na área de gestão de pessoas, já foi diretor de universidade, ele é colunista do portal Acontecendo Aqui, de Florianópolis, e colunista do jornal Na Mídia, de Indaial. Gostaríamos apenas de dar uma pequena recomendação para vocês, para que vocês, as perguntas que vocês possam ter, vocês podem enviar durante a palestra, nos comentários, tanto no Facebook quanto no YouTube, e dentro do possível, o professor Osinil vai responder essas perguntas durante a transmissão online. Então, a partir de agora, passo a palavra aí para o professor Osinil. Boa palestra para o senhor, professor. Muito obrigado, boa noite a todos. Um prazer imenso estar aqui com todos vocês, e principalmente porque nós vamos tratar de um tema que é um tema absolutamente contemporâneo e pertinente ao que nós estamos vivendo. Nós vamos conversar sobre os grandes paradoxos que afetam a humanidade nesse momento e que nos fazem parar para pensar. Se você não tinha ainda pensado em tudo que nós vamos conversar aqui, eu tenho certeza que depois das inquietações que nós vamos trabalhar, você terá uma visão diferente de tudo isso que está acontecendo. Importante a gente ressalvar que, de tempos em tempos, a humanidade passa por verdadeiros ciclones do tempo. Ela sofre disrupções criativas imensas que alteram completamente a forma de viver das pessoas. Vamos nos transportar no passado, para o início do século XX, para os anos 908, 910, onde não existia o carro, como nós o conhecemos hoje, não existia energia elétrica, e quando surgiram essas duas invenções, a humanidade passou por uma mudança absolutamente brutal. Quer dizer, isso alterou completamente a forma de vida das pessoas, começaram a surgir as grandes fábricas, linhas de montagem, emprego, a mudança do conceito de família, a partir do momento que você deixa de ser agrário para ser industrial, isso altera completamente o conceito de família, e essa mudança foi absolutamente abrupta, né? Então, nós estamos vivendo agora um tempo muito parecido com esse. Nós estamos vivendo um tempo em que os paradoxos se fazem muito presentes. E o primeiro paradoxo que eu quero conversar com vocês aqui é o paradoxo da velha e da nova economia. Nós temos a velha economia, que é a economia baseada em produção em escala, produtos padronizados, uso intensivo de mão de obra, né? Em que o operador desse sistema era uma pessoa absolutamente cumpridora de ordens. A criatividade era pouco exigida, ele tinha que seguir uma sequência daquilo que ele tinha sido programado. Tanto é verdade que daí nasce tempos e movimentos, esse tipo de coisa que obriga a pessoa a ser quase que um robô. Bom, de uns tempos para cá, dos anos 90 para cá, com o princípio da informatização dentro das empresas, esse princípio da informatização empurrou outros elementos que se agregaram a ele, como a automação, a mecanização e a virtualização. E aí nós temos a nova economia começando a surgir de forma muito forte nos anos 90. Há mudanças estruturais muito significativas. Eu não quero mais produzir em escala, eu preciso produzir em escala porque isso me dá ganho de dinheiro, mas eu tenho que produzir produtos personalizados. As pessoas exigem hoje que eu tenha produtos personalizados, né? Eu não tenho mais o operário bronco de antigamente, eu tenho hoje um cidadão qualificado para extrair o melhor possível de máquinas e equipamentos que são altamente modernizados.
Então, isso é uma diferença extremamente significativa e que muda o perfil das pessoas. As pessoas, antigamente, não têm mais espaço nesse mercado que está sendo construído. E nós vamos ver, ao longo dessa palestra, nós vamos ver que tem muita coisa e os governos não estão se antenando para isso, quer dizer, não estão focando nisso. O desemprego cresce na razão direta de que as funções repetitivas estão sendo eliminadas pelo uso da mecanização e pelo uso da automação. Então, isso são fatos que estão acontecendo no nosso dia a dia, né? Se o nome do jogo anteriormente era repetição, na velha economia, na nova economia o nome do jogo é criatividade. Então, nós não podemos mais ter operários padrões. O operário padrão hoje é aquele cidadão que questiona, que modifica, que propõe mudanças, enfim, que é chato. Ele é um chato dentro da linha de trabalho, ele é um chato dentro da empresa porque ele está questionando toda a estrutura que está montada. Tá? Então, esse primeiro paradoxo está aí. O Brasil é hoje um país da velha economia com algumas ilhas de nova economia, que são constituídas pelas grandes multinacionais e pelos polos de tecnologia de informação. Florianópolis é um polo de tecnologia de informação, Recife é outro polo de tecnologia de informação, onde você tem desenvolvimento de criações novas, de coisas que alteram o status de vida das pessoas. Vamos só lembrar uma coisinha que eu acho importante lembrar. No início dos anos 70, a fábrica da Volkswagen, no ABC, tinha 34 mil empregados e produzia Fusca e Kombi. Hoje, a mesma fábrica, utilizando-se de plataformas diferentes, fabrica toda a linha de produção da Volkswagen com 4 mil empregados. Isso é extremamente significativo, porque isso mostra claramente a ação da automação e da mecanização dentro das linhas de montagem de automóvel. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo grande paradoxo, gente, que nós vamos enfrentar é o paradoxo do crescimento populacional versus o envelhecimento da população. Nós tivemos recentemente uma discussão imensa sobre a mudança no sistema social de aposentadoria. As pessoas reagiram porque vão ter que trabalhar mais, porque, enfim, o governo fez a parte dele, ou melhor, fez meia parte. Porque se nós estabelecermos uma linha do tempo, nós vamos ver que, até alguns anos atrás, você nascia, até os 25 anos você estudava, se preparava para a sua vida profissional, aqueles que podiam, evidentemente, dentro de um país que é extremamente desigual, né? Mas depois dos 25 ou de 50 anos, você desenvolvia a sua atividade profissional e se aposentava para viver as delícias da aposentadoria. Muito bem. Hoje, com a média de idade do Brasil, de 75 anos para as mulheres e 72 anos para os homens, o sistema não permite mais que você praticamente pare de trabalhar. Quer dizer, você vai se dividir a vida em 25 anos até os 100 anos, que já tem gente vivendo 100 anos. Nós temos um exemplo clássico que é o Japão. O Japão já tem mais de 100 mil habitantes com 100 anos de idade. É o país que tem a maior longevidade do mundo. Então, você começa a perceber que a vida se prolongou em função da infraestrutura que foi oferecida, em função do sistema médico que foi possibilitado às pessoas, elas estão vivendo mais. Então, uma pessoa hoje de 60 anos, ela não pode mais ser considerada velha. E, por ironia do destino, a Itália recentemente tinha passado a idade para considerar o cidadão idoso a partir de 75 anos de idade. Aí vem o Covid e faz esse estrago todo na população mais idosa, né? Então, nós vamos ter que pensar sobre isso, porque as pessoas
E aí entra o papel do governo. Quer dizer, eu alongo a idade de aposentadoria das pessoas, mas como é que eu mantenho a qualificação dessas pessoas para elas serem úteis até o seu último dia de vida profissional? Eu tenho que ter essa preocupação, senão eu vou criar um problema seríssimo. Elas não vão se aposentar e elas não vão ter mercado de trabalho. Isso é uma coisa que tem que ser discutida. Esse é um problema muito sério, né? Se nós considerarmos o Brasil, vamos falar especificamente sobre o Brasil, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, ele fez um estudo, qualquer um pode ter acesso, basta entrar no sistema deles que você tem acesso, em que ele mostra claramente que em 2050 o Brasil terá uma população estabilizada de 220 milhões de pessoas. Essa é mais ou menos a projeção do IBGE, uma população estabilizada em 220 milhões. Nós teremos quase 50 milhões de pessoas acima de 60 anos de idade. Quer dizer, nós vamos ter um quarto da nossa população, praticamente, com idade de 60 anos. A idade média da população será de 46 anos. Olhem o que isso representa em termos de mudança, em termos de mercado de trabalho, em termos de vida social. Tudo isso vai ter que ser remanejado, rearranjado para que as pessoas possam viver decentemente a sua vida. Tá? E nós não podemos nos esquecer de uma coisa: quando você projeta isso para o mundo todo, você tem um dado extremamente interessante. A população da Terra hoje é de 7 bilhões e 800 milhões de pessoas. A ONU estima que essa população cresça um percentual de 1,2% ao ano. Né? Baseado nisso daí, foram desenvolvidos modelos matemáticos que nos mostram o seguinte: a cada segundo nascem na Terra 3 crianças. São 180 crianças por minuto, são 211 mil novos habitantes por dia que a Terra recebe, que o planeta Terra recebe para viver aqui dentro. Morrem, nesse mesmo tempo, em torno de 146 mil pessoas por dia. Então, nós temos um superávit aí de quase 50 milhões de pessoas diariamente, 50 mil pessoas diariamente sendo acrescentadas à população. Lembrar que essas pessoas precisam morar, vestir, comer, trabalhar. E esse é um problema sério. Porque será que vai ter trabalho para todo mundo? Se hoje já nós vivemos em alguns continentes uma precariedade absoluta em várias áreas das atividades humanas, então nós temos que pensar um pouquinho sobre isso. Como é que a gente vai administrar isso aí? Isso tem que ser administrado, de uma forma ou de outra tem que ser administrado, né? Muito bem. Na área de infraestrutura, as coisas terão que mudar. Por exemplo, nós vimos que no caso do Covid-19, em alguns países, as áreas mais atingidas foram as áreas que recebiam idosos, as casas de repouso ou os asilos, né? Essas áreas tiveram índices de letalidade muito forte. Como é que essas pessoas vão viver a partir do momento em que cada vez mais as famílias vão ser mais enxutas e os filhos não vão poder dar a atenção que os pais merecem, porque também têm os seus filhos? Em cidades grandes, isso hoje fica evidente. Quer dizer, a pessoa vai morar como? Então, entram aí uma série de atividades que podem ser desenvolvidas através da arquitetura, onde apartamentos funcionais devam ser desenvolvidos, como é no Japão, por exemplo. No Japão, as pessoas moram em apartamentos funcionais e são monitorados 24 horas por dia pelo posto de saúde daquela região em que ele mora. Então, tem câmeras dentro da casa do indivíduo que o monitoram para ver se ele está tomando remédio, para ver se ele está se alimentando, para ver, enfim, se ele está fazendo aquilo que foi previamente combinado. Então, essas coisas vão ter que mudar. O segundo paradoxo é esse: o mundo está envelhecendo. O que nós vamos fazer a partir desta constatação? Certo? Muito bem. O nosso terceiro paradoxo, e esse é muito sério,
é a geração de empregos versus as tecnologias que estão sendo desenvolvidas no mundo todo. Toda a tecnologia que está sendo desenvolvida, ela busca a eliminação do emprego. Se nós já temos um problema, que é o crescimento da população, quando eu jogo esse problema da inteligência artificial na mesa, a coisa complica de vez. Quer dizer, porque o que nós vamos fazer? Empregos estão sendo os empregos que estão sendo gerados no mercado são empregos cada vez mais qualificados. Por quê? Porque aqueles outros empregos de menor qualificação se baseavam na força física ou se baseavam na repetição que pode ser programada, esses empregos estão sendo eliminados pelo uso da tecnologia. Vamos dar alguns exemplos. Esses dias eu vi um filme na internet em que um caminhão cruza os Estados Unidos costa a costa, sem motorista, sem ninguém dentro da boleia do caminhão. O caminhão seguiu o seu destino, parou nos postos para abastecer, fez tudo o que tinha que fazer e chegou no seu destino absolutamente sem nenhum tipo de incidente. Nós sabemos que o carro autônomo está sendo desenvolvido por uma série de empresas. Né? É uma questão de tempo. É uma questão de tempo para que você possa substituir o carro como elemento de propriedade individual para propriedade coletiva. Por que eu preciso ter um carro se eu posso usar o carro que está parado na rua? Quer dizer, é sonhar muito grande isso? É tentar inventar alguma coisa de maneira absurda? Não, porque a maioria das pessoas usa o carro 2 vezes por dia para se deslocar para o emprego, para se deslocar na volta do emprego para casa. O resto do tempo o carro fica parado, então é um capital ocioso. Se esse carro puder ser usado por outras pessoas, é o princípio do carro, que hoje é carro de aluguel, que é esse nome agora, de um branco, esqueci o nome, mas esse é o princípio. Eu tenho um carro ocioso e eu posso usar esse carro. Né? Muito bem. Outra coisa, gente, os Estados Unidos desenvolveu o Atlas. O Atlas é um policial robô. Ele corre mais do que o ser humano, ele tem mais força do que o ser humano, ele salta mais do que o ser humano e ele tem uma capacidade que o ser humano não tem, que é, através da visualização, identificar em 4 segundos se aquela pessoa que está sendo objeto da sua investigação tem ou não comprometimento policial. Então, é provável que o Atlas vá para as ruas em breve? É provável que o Atlas vá para as ruas em breve. Outro exemplo, a Amazon, que é uma das maiores empresas do mundo hoje, ela substituiu 170 mil trabalhadores em todos os seus depósitos por sistemas automatizados de separação e entrega de produtos. E está estudando a entrega de produtos por drones em horários pré-agendados com o cliente que comprou esse produto. Isso modifica totalmente o sistema. Você tem, por outro lado, eu vi recentemente agora também, drones ajudando o corpo de bombeiros de uma cidade a apagar um incêndio em prédios de altura. Que antes eram as escadas Magiros que faziam esse trabalho. Isso vai modificar também. Então, são mudanças que estão acontecendo em todos os lados. Se você pegar, por exemplo, os portos da Holanda, que são os portos de maior produtividade do mundo, são portos que não têm mais operadores manuais. Aquelas pessoas que ficavam aguardando na entrada do porto, que aqui no Brasil ainda temos que ficam aguardando para serem chamados, os estivadores, né, para fazer os seus trabalhos, é uma classe que está sendo assumindo. Quer dizer, por quê? Porque hoje esse trabalho todo é feito por robôs, carros robôs mecanizados que fazem esse trabalho no lugar deles, né? Então, e sem falar aqui nos aplicativos. Vejam o que os aplicativos estão fazendo. Os aplicativos estão, de uma forma muito efetiva, substituindo pessoas. Vamos dar um exemplo aqui na área do direito. Só um exemplo muito simples. O direito forma, no Brasil, em média, 120 mil bacharéis em direito por ano. São bacharéis. Para serem advogados, eles têm que prestar o exame da OAB. No exame da OAB, aprovam-se, em média,
13% dos 120 que se candidatam a fazer esse exame quando ele é realizado. Um contingente enorme de pessoas não pode desempenhar a função. O que esse pessoal fazia durante muito tempo? Esse pessoal trabalhava em escritórios de advocacia com o intuito de buscar informações, de montar processos, etc., etc. Buscar jurisprudência, esse negócio. Hoje, tem aplicativos que faz isso e entrega para o gestor o processo praticamente pronto. Ao mesmo tempo, você tem aplicativos na área de residências, que estão sendo colocadas como hotéis temporários para pessoas que querem viajar gastando menos ficando num hotel. Então, você tem aplicativo para isso, você tem aplicativo para o táxi, que está desestruturando toda a estrutura do táxi no mundo inteiro, porque ele é mais barato, ele é mais efetivo e é mais rápido no atendimento do que toda aquela burocracia que tinha em termos de táxi para qualificar, para aumentar e tal. São modificações que estão acontecendo. Para vocês terem uma ideia, o Al Gore, no seu livro O Futuro, que é um dos livros que eu consultei para montar essa palestra, ele diz o seguinte: transferência de empregos de economias industriais para países emergentes com grandes populações e padrão salarial mais baixo. Então, o que acontece? Eu transfiro a atividade que eu fazia no meu país para um outro país cujo resultado do trabalho custa menos do que aquele que eu faço no meu país. Os grandes países beneficiados por essa transferência foram países asiáticos. A China, por exemplo, que se transformou na grande fábrica do mundo e que, nesse momento pós-Covid, está sendo questionada. Eu vi uma declaração ontem do primeiro-ministro japonês dizendo o seguinte: todas as fábricas japonesas situadas na China vão retornar para o Japão. Não quero mais nada sendo produzido na China, em função desse imbróglio todo que houve aí com relação ao Covid-19, né? Foi proposital, não foi modificado no laboratório, não foi, enfim, essa discussão toda que está acontecendo, né? Então, o que acontece? A China, o Vietnã, a Índia e o Paquistão foram os grandes beneficiários dessa transferência de área de produção e, ao mesmo tempo, ganho de tecnologia. Porque quando a tecnologia está dentro do país, eu aprendo isso. Provavelmente as meias que nós estamos usando aqui no Brasil sejam meias fabricadas no Paquistão, que hoje é o maior produtor de meias do mundo, junto com o Vietnã. Tá? Então, essas coisas elas estão acontecendo e estão fazendo com que o trabalho seja centralizado em locais em que o custo desse trabalho seja mais baixo. Talvez essas coisas mudem a partir de tudo que nós estamos vivendo nesse momento. Só para citar um exemplo bem típico disso daí, quer dizer, os Estados Unidos, quando termina o expediente, um bom número de empresas dos Estados Unidos transfere todos os seus dados contábeis para a Índia, onde eles são processados e no dia seguinte, quando retoma o trabalho nos Estados Unidos, esses dados já estão todos consolidados e em condições de serem usados pelo pessoal dos Estados Unidos. Quer dizer, enquanto um país dorme, o outro trabalha, só que com um custo infinitamente menor do que o custo que eu teria nos Estados Unidos para esse tipo de coisa. Né? Então, gente, eu acho que a gente tem que efetivamente pensar nesse conjunto de coisas e nós temos ainda um dado interessante que também é do Al Gore, que ele diz o seguinte, eu vou ler aqui, gente, eu estou com uma colinha aqui do lado, eu vou ler aqui para não dizer besteira. Nos últimos anos, a produção aumentou 133% no mundo, enquanto os empregos caíram 33%. Essa é uma informação que está no livro O Futuro, do Al Gore. Isso nos faz pensar. Nós estamos vivendo uma crise imensa pelo Al Gore, pelo fechamento de empresas produtivas, etc. e tal. Aqui, no estado de Santa Catarina, e eu estou falando de Florianópolis, vocês,
No começo do mês de abril, o Sebrae de Santa Catarina divulgou um dado que 600 mil pessoas tinham perdido seus empregos, somente naquele início da pandemia. Tá? Veja, Santa Catarina tem 7 milhões de habitantes praticamente. 7 milhões de habitantes, vamos considerar que 70% seja gente produtiva, seja do nosso grupo de pessoas que produzem. Nós temos 4 milhões e 900 pessoas produtivas. Se eu perco 600 mil pessoas desses 4 milhões e 900 e somo aos 5% do que já tínhamos como taxa de desemprego, eu vou ter praticamente 1 milhão de pessoas, de 4 milhões e 900, sem atividade profissional, sem atividade laboral em andamento. E isso é um problema seríssimo, porque quantas das empresas que fecharam vão retomar suas atividades? Quanto tempo vai demorar para a roda da economia girar novamente? Será que ela vai girar da mesma forma que ela girava antes? Ou será que essa pandemia provocou alguns questionamentos a partir do momento que nós começamos a ver os canais de Veneza sem nenhum tipo de poluição, os oceanos com as águas tão limpas como nunca estiveram, o ar respirável em São Paulo, que é um negócio espetacular. Eu morei 2 anos lá, eu chegava em casa com camisa branca, a camisa estava preta, né, pela fuligem que você respirava normalmente. Então, será que essas coisas, como é que essas coisas vão voltar? Como é que essas coisas vão se entrosar novamente? Né? Então, esse é o nosso terceiro paradoxo. A tecnologia, ela é, sim, e quando eu faço essa palestra ao vivo, em algumas escolas, em alguns ambientes, me perguntam o seguinte: mas quando houve a Revolução Industrial e tal, gerou mais aproveitamento de mão de obra? Gente, vamos analisar o seguinte: a população da Terra, de 7 bilhões e 800 milhões de pessoas, ela é absolutamente desigual em sua formação. Você pega o continente africano, com praticamente 1 bilhão de habitantes, qual é o país desenvolvido que você tem no continente africano? Inclusive, tem uma discussão muito grande agora, que eu estou começando a me aprofundar um pouquinho, que é a venda de países inteiros da África para a China, no sentido de que a China compra toda a sua produção agrícola, baseado em acordo comercial. Pois não, Álvares. Vamos lá. Professor, temos uma pergunta aqui, do Lucas. Boa noite, professor. O que vai acontecer com a economia do Brasil nessa pandemia? Muito bem. Eu sinceramente não sei. Eu estou sendo absolutamente sincero. Quer dizer, se arriscar algum palpite, qual palpite você daria? Quer dizer, a nossa economia, segundo o Paulo Guedes, ela é forte, mas nós sofremos um processo de desindustrialização muito forte nos últimos anos. Nós também mandamos fábricas nossas para a China. Será que nós vamos trazer essas fábricas de volta para produzir aqui no Brasil? O grande problema que eu vejo no Brasil hoje além dessa doença, é a falta de qualificação dos nossos trabalhadores para esse enfrentamento. O nível educacional nosso é muito baixo, e ele impede que nós tenhamos uma retomada muito forte, quando você precisa de gente extremamente qualificada. Vou dar um exemplo aqui. Quando você pergunta em qualidade de produto, qual é o país que te chama a atenção imediatamente? A Alemanha. A Alemanha hoje é reconhecida no mundo inteiro como um país que produz qualidade. Em automóveis, então, indiscutivelmente, ela é a campeã. Tá? Qual é o segredo da Alemanha no sentido de mão de obra? É a formação técnica. Nós, aqui no Brasil, nós temos uma ansiedade para que os nossos filhos virem bacharéis. Nós não encaminhamos os nossos filhos para ensino técnico. E eu tenho certeza de que
O crescimento do país vai dar pela qualificação técnica da nossa juventude. Nós temos que formar técnicos. É muito melhor você fazer um técnico em eletrônica, um técnico em mecatrônica, um técnico em elétrica, um técnico em radiologia, que você tem praticamente sua colocação assegurada, do que você fazer um monte de cursos que estão disponíveis nas universidades. Quando o nosso ministro falou que a universidade não é para todos, talvez ele tenha exagerado na expressão, mas a Alemanha, 30% da população alemã é formada em ensino técnico. O que nós temos que ter no Brasil é uma distribuição de renda mais efetiva. E essa distribuição de renda, na minha opinião, ela só vem pela qualificação educacional das pessoas. Senão eu vou continuar tendo empregada doméstica, eu vou continuar tendo jardineiro, eu vou continuar tendo um monte de coisas, porque eles ganham uma miséria e eles se subordinam a fazer aquilo que a gente pede. Não é por aí, gente. Então, como é que o Brasil vai sair dessa pandemia? Nós temos que identificar... Bom, nós temos um pé da economia que é fortíssimo, que é o agronegócio. O Brasil hoje se sustenta em função do agronegócio. Então, eu acredito que o agronegócio, ele vai procurar novos parceiros, ele vai procurar crescimento ao nível do mundo, porque nós temos competência e qualidade nessa área. E esse será o alavancador das futuras ações que isso podem gerar. Né? Gente, quarto paradoxo. Crescimento populacional versus sustentabilidade. Esse é outro problema seríssimo. Esse é um outro problema seríssimo que gera uma série de consequências. Vamos pensar no seguinte: apenas 20 centímetros da camada da crosta terrestre são constituídos de terras férteis. São somente 20 centímetros de terra fértil que separa a vida da morte do planeta. Então, nós temos que começar a olhar para isso com um cuidado muito grande. Os corais, e isso é público e notório, né? Os corais estão sendo destruídos na Austrália, e os corais são os berçários naturais dos oceanos. Quer dizer, se nós destruirmos a natureza, e aí tem um livro também que eu consultei para essa atividade aqui, da doutora Elizabeth Kolberg, que é chamado de A Sexta Extinção, e ela prova, por A e mais B, que nós estamos vivendo a sexta extinção de espécies no planeta agora. Espécies desaparecem todos os dias, espécies, inclusive, que não foram sequer qualificadas, que não foram sequer identificadas. Então, isso é um problema muito sério. E esse problema tende a se agravar porque, com o crescimento do poder econômico das pessoas, e a ONU estima que até 2030 a classe média será de 3 bilhões de pessoas, então essa classe média crescendo, ela tem um maior poder aquisitivo e ela vai consumir mais. Vejam que coisa terrível, quer dizer, eu tenho que dizer para as pessoas consumir menos porque eu estou prejudicando o planeta, mas o planeta está se exaurindo. Em algumas áreas, isso é público e notório. Nós estamos vivendo uma seca aqui na região sul do Brasil, por quê? Será a consequência do desmatamento da Amazônia, que está impedindo que os rios aéreos se formem e desaguem exatamente nesse ponto do país, que é o sul do Brasil? O destino desses rios aéreos era o sul do Brasil. Então, isso é um problema sério, né? Um problema sério que nós estamos enfrentando aí. Vejam, cada cidadão que consome gasta em embalagem, em lixo, tal, 1,2 quilos de lixo por dia nas populações mais ricas do planeta. 1,2 quilos de lixo por dia. Isso é jogado fora. Né? 780 milhões de pessoas não têm acesso no mundo à água potável e 2,5 bilhões de pessoas não têm acesso a tratamento de esgoto. No Brasil, são 100 milhões de pessoas que não têm serviço de esgotamento sanitário. Metade da nossa população joga os seus dejetos em qualquer lugar, principalmente nos rios.
E nós somos o maior detentor de água potável do mundo. O Brasil detém 12% de toda a água potável do mundo. Agora, de que adianta nós sermos detentor dessa coisa maravilhosa se nós poluímos isso automaticamente? É um negócio muito louco, gente. É um negócio muito louco que nós temos que parar para pensar, né? Outra coisa que é séria também, que está acontecendo agora aqui. Muito bem, Álvares, por favor. Mais uma pergunta aqui, professor. Boa noite, professor. O Brasil pós-pandemia, né, do Alexandre, além dos fatores já explanados, terá que se atualizar no que pertine à legislação trabalhista, que é um grande entrave ao país. Qual a sua opinião sobre isso? Muito bem. Meu caro Alexandre, amigo de velha data, a legislação trabalhista do Brasil é uma piada, né? Veja, uma legislação que foi feita em 1943 e foi entregue pelo senhor Getúlio Vargas como uma dádiva para a população. Serviu para aquele período, mas eu, como gestor de pessoas durante muito tempo na minha vida, sei o que ela significa e sei o entrave que ela traz para que você gere empregos. É muito difícil um empregador gerar um emprego nesse país, porque quando você olha, tem fundo de garantia, tem 1/3 eu sei que quando eu disser isso vão querer me linchar, mas o único país do mundo que tem fundo de garantia é o Brasil, o único país do mundo que tem 1/3 de férias pecuniárias é o Brasil, e nós começamos a entrar por esse campo, quer dizer, então, se você pega a população economicamente ativa do Brasil, nós somos 210 milhões de pessoas, a nossa população economicamente ativa deve estar em torno de 80 milhões, 40 milhões, dizem as estatísticas, são trabalhadores autônomos, quer dizer, são os caras que ficam no sinaleiro e tal. 40 milhões são empregados. Então, para proteger 40 milhões de empregados dentro de uma legislação trabalhista, que se inclui, inclusive, o funcionalismo público, eu mato o restante da população, porque eu não permito a geração de emprego. Então, isso tem que mudar. Isso tem que mudar, é extremamente necessário que essa coisa mude e mude muito rápido. Não sei com o Congresso que nós temos se isso é populista do jeito que é, se vai querer encarar as classes que exercem um domínio sobre essa relação, né? Muito bem. Diga, meu jovem. Professor Zenildo, temos mais 2 perguntas aqui. Nós estamos chegando dos 2 minutos ainda para fechar os nossos 40 minutos de palestra. Então, eu vou fazer a primeira pergunta, depois a segunda, e aí para o senhor fazer os seus fechamentos aí da atividade, ok? Então, vamos lá para a primeira pergunta, que é do Ricardo. Professor, o senhor acredita na possibilidade de haver, num futuro não muito longe, um governo único mundial? Fala-se que vivenciamos no mundo a estratégia da nova ordem mundial. O que é que o senhor pensa sobre isso? Deus do céu, essa pergunta é ótima, porque ela nos remete diretamente a George Soros, né? É o sonho do George Soros, e hoje eu vi um comentário dele, em que ele diz que as mídias sociais jogam contra a liberdade. Pelo amor de Deus, eu penso exatamente o contrário, quer dizer, as mídias sociais hoje são quem nos salvam da estrutura política vigente e, em conluio com a imprensa oficial, praticamente, estabelece um panorama que nós não queremos. Quer dizer, na verdade, o meu grande, sintetizando, o meu grande medo é que, a partir do crescimento populacional, e em nome desse crescimento populacional e de manutenção da ordem, os governos pelo mundo todo passem a ser cada vez mais autoritários. Isso eu tenho realmente um medo. Mas agora, eu não acredito numa nova ordem mundial enquanto o Trump estiver lá. Se o Trump for reeleito, eu continuo acreditando que essa coisa não vai acontecer. Agora, existe esse processo em andamento? Existe. Muito bem. A segunda pergunta qual que era? A segunda pergunta é do Claudemar. Boa noite, professor. Que impactos podemos esperar das decisões tomadas pelo governo de Santa Catarina a longo prazo nas atividades das empresas do Estado?
Muito bem, Claudemar. Eu entendo que, pela tradição que Santa Catarina tem, pela qualidade dos seus produtos, por ser um estado economicamente mais equilibrado da nação, Santa Catarina não tem uma área que destoe das outras. Santa Catarina tem, no oeste, a área do agronegócio, alimentação, aí você vai para Joinville, você tem química, metal mecânica, você vai para Blumenau, você tem têxtil, tem a informática, você vai para Criciúma, você tem calçado, tem plástico, o litoral todo tem o turismo. Então, eu não acredito que, por mais que o governador tente fazer besteira, ele vai prejudicar a nossa estrutura de negócios. Eu acho que a estrutura de negócios, ela prevalece. Ela prevalece porque ela anda sozinha, ela não precisa do Estado. Né? Nós já demos exemplos aqui em várias vezes que o Estado é autônomo e é autossuficiente. O que nós temos que brigar é exatamente para que o governo central faça uma melhor distribuição de renda, e aí eu vou parodiar o Paulo Guedes quando ele disse esses dias menos Brasília e mais Santa Catarina. Ele falou Brasil, mas eu falo mais Santa Catarina. Nós temos que deixar de mandar dinheiro para sustentar uma estrutura arcaica, pesada, que não resolve nada, em que juízes ganham 200, 300 mil por mês, em que o STF faz jantares que custam 1 milhão e poucos por ano. Essas coisas é que nós temos que começar a brigar. Eu espero que a sociedade saia dessa crise, efetivamente, muito mais consciente daquilo que ela tem como força para poder exigir de seus governantes aquilo que seria o ideal. Né? Para terminar, eu vou passar um pouquinho do tempo, mas para terminar, eu só quero dizer o seguinte: o novo modelo econômico que tem que ser construído, gente, e ele tem que ser construído para o mundo todo, ele tem algumas premissas. A primeira delas é preservar a natureza. Não adianta mais nós destruirmos o nosso habitat, é onde nós vivemos, é onde nós criamos nossos filhos, é onde nós crescemos, nascemos, morremos, etc. Então, aqui tem que ser preservado. Né? Eliminar, diminuir a pobreza. O pobre, ele tem apenas um interesse na vida: sobreviver. E se para sobreviver ele tiver que poluir, tiver que desmatar, tiver que destruir, ele vai fazer. Então, nós temos que eliminar a pobreza, ou diminuí-la de forma que o governo possa, através de programas sociais, sustentar essa pequena parcela da população. Qualificar as pessoas para um novo tipo de trabalho. O trabalho vai mudar. O trabalho não vai mais continuar sendo aquele que nós conhecemos. Né? Nós tivemos agora o homework entrando pesado, nós tivemos, enfim, uma série de mudanças que vão acontecer por aí. E nós temos que criar formas de ocupação às pessoas. Para terminar, gente, eu quero dizer o seguinte: a área social, e isso quem está falando é o Michael Porter, o nosso guru da administração. A área social será a maior geradora de inovação nos próximos 20 ou 30 anos. A inovação não virá mais da economia, ela virá da área social. E as empresas terão um papel muito forte. Os governos, nós não podemos contar com eles. Os governos são ineficientes, são pesados, se movimentam muito mal, demoram para dar resposta. A empresa, na comunidade, ela tem um papel extremamente importante. Ela pode criar valor compartilhado com essa comunidade. Não é doação, é criação de valores que façam com que a comunidade trabalhe em benefício do todo. Né? E agora, para encerrar de fato, eu quero lembrar a vocês uma historinha do futurista americano Joel Parker. Ele diz o seguinte: que um rapaz que adorava andar de carro, tinha um carro esportivo, né? Ele adorava andar de carro e ele gostava de andar em estrada de chão. E um belo dia, no interior da Inglaterra, ele está dirigindo a uma velocidade altíssima e quando ele vê, numa curva, um carro saindo na contramão, meio que perdendo a direção, e a mulher, quando cruza por ele, grita: porco! E ele, incontinente, responde: vaca! E ficou feliz, porque eu respondi à altura aquilo que ela tinha me dito, né? E ele acelera o carro, arremete o carro e atropela um porco. Então, o que eu quero dizer para vocês, gente, é que daqui para frente vai ter um monte de gente
dando a vocês recados, avisos, apontando caminhos, e a gente pode acreditar ou não. Mas nós temos que levar em conta que as mudanças são profundas e que aquelas pessoas que querem nos avisar querem o nosso bem, certo? Muito bem, foi um prazer estar aqui com vocês hoje, nós vamos ter outras atividades nesse sentido, e, gente, muito obrigado pela paciência de vocês em me ouvir nesse tempo aí. Professor Osinio, nós agradecemos também a sua participação aqui na explanação genial, muito boa, e nós gostaríamos também de agradecer a participação das pessoas, né, que nos enviaram perguntas através dos comentários, e só gostaríamos de lembrar que essa palestra que o professor Osinio ministrou, ela faz parte de um conjunto de palestras, né, que tem iniciativa da Prime Cursos em conjunto com o Instituto Agenda Positiva e com apoio da Uniamérica. Então, haverá outras palestras, né, começamos com esta, teremos várias outras, então fiquem conectados aí nos canais, nas redes sociais do Prime Cursos, para vocês ficarem sabendo dos novos temas de palestra que ocorrerão. Então, agradecemos a participação de todos e até a próxima. Um abraço, gente.